crença em entidades superiores e a prática de rituais em louvor a figuras divinas é algo intrínseco a nós e que dificilmente vai deixar de existir. Precisamos abrir a mão de nossa necessidade de estarmos certos. A religião passa pelo afeto e pela fé, elementos ligados à subjetividade humana. Por essa razão, é muito difícil falarmos de uma verdade única e absoluta. Há quem acredite em Deus único, há quem acredite em vários deuses, há quem não acredite em nenhum deles. E quem tem razão? Todos e nenhum. São apenas visões, leituras e interpretações, sem que haja uma comprovação que demonstre. Como eu falei, sobre os pontos riscados, aquele risco no chão que quem não sabe, que tem muito evangélico que vê, mas e sabe, porque a internet está aí, o YouTube está aí, se risca o ponto no chão, aí acende vela ali, tem casas que tem isso aí, a gente tem que respeitar. E cantar também. Tem uns que só faz o Pai Nosso, Ave Maria, ou faz uma oração, ou faz uma concentração. Se está pronto, né, tem que estar com harmonia boa para trazer espíritos de luz, porque está cheio de zombeteiro aí. Não é só em casas de umbanda, de candomblé, até das igrejas evangélicas, as quais eu já fui, e eu estou falando, e é verdade, eu não falo o nome. Manifestou lá, eu falei, mas peraí, como que é isso? O pastor manifestou o Espírito Santo? Não era Espírito Santo, imagina. Vamos tirar essas coisas de lado, vamos estudar um pouquinho mais, né? Vamos ler o livro do amor. Vocês sabem quem é o livro do amor? É a Bíblia? É isso aqui, esse é o livro do amor. Que nas passagens de Jesus ele só falava do que aqui? De cura. De cura. Então vamos tomar mais cuidado com essas coisas, né? Não vamos julgar de como a pessoa trabalha. Cada um tem um modo de trabalhar e de ajudar. Mas tem que trabalhar na luz. Porque depois é cobrado, hein? E a cobrança não vai ser muito fácil, não. Nesta explanação, não falaremos de receitas. Cada um faz uso das informações que obtém, das energias que recebe. Por isso tem que ler e estudar. Certo? Tem lugares assim que tem que estudar 5, 7 anos para poder trabalhar, para poder ajudar. Não é assim, né? Tem pessoas que têm o tempo certo para poder, mas tem que tomar cuidado, tem que colocar, sabe? Eu não sou contra estudo, mas tem que colocar a pessoa que veio o dom para ele poder ajudar, porque está pronto, tem que perceber e colocar para trabalhar, senão judia da pessoa. E aí vai no médico, aí o médico fala assim, eu vou te dar um monte de antidepressivo para você dormir, que você não dorme. E na verdade é 3 horas da manhã que ele nos acorda para a gente. Se a gente não trabalha num lugar, escolhe um lugar, ele nos acorda para trabalhar. Aí acontece com muitos que vieram aqui. Falei, olha, você precisa arrumar um lugar para trabalhar, porque senão você não vai sair dos psiquiatras, dos psicólogos. Continue fazendo o seu tratamento nos médicos, mas vai descarregar essa energia que está contigo. Passa por uma casa dométrica, um centro de umbanda, uma igreja evangélica. Tem igreja evangélica que faz desobsessão, vocês sabem disso, né? Eu sei que tem muito pastor que tem até centro de umbanda, mas eu não vou falar nome que não vem ao caso. Cada um sabe. É duro vocês saberem disso, né? Mas eu não falo o nome. Não falo. Porque se eles têm, porque eles sabem que tem que ter para poder ajudar. Porque nós somos espírito e é tudo espiritual. É tudo energia. Para iniciarmos primeiramente sobre o assunto, iremos explicar sobre
as cores das velas, os orixás, os desenvolvimentos dos trabalhos com as entidades, que muitas casas apométricas utilizam em trabalho de apometria. Isso, tem algumas casas apométricas que eles utilizam, sim. Tem outras que elas falam assim, eles abominam. Falam assim, olha, não pode acender vela, não pode dar isso, não pode dar aquilo, não pode... Então é não, 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 não. E aí a gente não critica ninguém, tem que perceber. Porque o próprio mentor, ele tira o trabalhador da casa e ele afasta. De repente, na apometria, ele está indo para um outro lugar e se sente melhor naquele outro lugar. Então a gente não vai contestar. Eu falo, o próximo trabalho que vai ter, eu vou falar para vocês sobre cores de velas. Mas eu vou pedir assim, de coração, vocês não acendam vela dentro de casa, porque tem que ter, sabe, firmeza. Nem vela para anjo da guarda. Vá numa igreja acender vela. Vai fazer uma oração na igreja. Não faça isso. Tem que ter um preparo. Entendeu? Para poder fazer isso. Senão acaba prejudicando dentro do lar. Principalmente aqueles que estão aflorados à mediunidade. A pessoa que é o gerente, eu falo o gerente, né? Vulgarmente, o pai de santo, a mãe de santo, tem que falar, filho, quando você for acender vela, vem acender aqui dentro da casa, ou vai numa igreja. Não faça dentro da sua residência. Esse é o correto, tem que ensinar direitinho. Porque o próximo trabalho eu vou falar o que significa cada cor para cada entidade, para cada orixá, para vocês saberem. Puxa vida, mas ele está falando, vou falar para vocês, vou falar até o que significa a cor do orixá e a firmeza ali, o que pode acontecer se você de repente fizer uma coisa errada dentro da sua casa e aí começar a dar tudo errado, porque você fez errado, você tem os lugares certos para fazer. Bom, continuando. As expertises de ter um bom trabalho de energia para ajudar é separar o joio do trigo. Se você está dentro de uma casa e você não está se sentindo bem, você não pode ficar dentro daquela casa. Mesmo que você tenha uma conversa franca com o gerente, que eu falo o gestor, porque você, infelizmente, eles começam a se afastar e você vai ficar no anímico. Então, tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Você tem que fazer as coisas que o seu coração sente. E assim, quando se faz alguma coisa para ajudar, assistência, no caso eu estou falando de Umbanda assistência, vocês têm que saberem que realmente ocorreu o acontecimento positivamente. Não trabalha com coisas negativas para prejudicar, porque vão ser cobrados. E cuidado, hein? A lei do retorno existe mesmo. Não adianta trabalhar na negatividade, porque depois é cobrado. Porque é digno a gente saber, não precisa colocar no palanque e subir, né? Para falar assim, olha, tá vendo? Não precisa. Deu tudo certo, ótimo. Que bom, hein? Mas faz o evangelho em casa. É a nossa obrigação, trabalhadores, na seara de Jesus, ensinar a oração que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso. Mas eu não sei fazer. Pois é. Escreve. Se não sabe escrever, pede para alguém escrever, faz igual papagaio. Os médiuns umbandistas devem precaver com espíritos levianos, tais como os enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, aqueles que acham que sabem tudo, mas eles não sabem nada, que passaram da terra, aqui na terra, para a erraticidade, disfarçando com nomes veneráveis,
Porque você vai numa casa, a pessoa fala assim, eu recebo fulano. Nossa, você recebe? Mas eu fui num lugar, recebe também. Cuidado, tá cheio de... Cuidado vocês aí, hein? Para não ser enganados. Para, com os objetivos de suas ideias, fazer com que outros os aceitem. Então eu falei assim, nossa, eu fui num lugar e é o senhor mesmo, aí até aquele lá que é o falso, fala, não, sou eu mesmo. E aí vocês se deixam, né? Aí começa a fazer um monte de lista, eu estou falando da coisa, vocês vão ver o que vai acontecer daqui em diante. Jesus não agradou a todos, entendeu? Onde a imagem de Lúcifer torna-se negativamente como um anjo caído. Depois eu vou falar o que é o Lúcifer, né? Porque tem uma mistura aí entre essa coisa, né, na cabeça, né, de Lúcifer, né? Que Lúcifer na verdade foi um anjo caído, né? Porque ele queria ser mais do que, né? E aí o que aconteceu? Era um anjo como o outro. Depois eu vou contar a história de Lúcifer para vocês aí. A humanidade, através de rituais, de oferendas, de magia negra, cria um arquétipo de um falso Lúcifer da dimensão. Porque a maior parte dos seres espaciais caídos ou renegados eram de quinta e sexta dimensão. Surgindo então o holograma do Lúcifer, terrestre de sexta dimensão. Porque na verdade ele nunca esteve aqui na terceira dimensão. Depois eu vou explicar tudo isso para vocês. Fica meio assim atrapalhado que vocês não sabem, mas eu vou explicar. Porque agora em diante a gente vai falar um pouquinho sobre apometria, o que acontece nos trabalhos de apometria. Tá bom? Não vamos ensinar a receita, mas o que acontece. Porque às vezes vocês vão em casas japonesas, vocês ficam 10 horas, se fecham a ficha e não faz. Então vamos lá, gente. Vocês precisam saber. Eu não aponto ninguém. Quem esteve aprisionado, na verdade, aqui, foi Satã. E confundiram os dois, Lúcifer com Satã, porque na verdade Lúcifer era um anjo caído. Que assim seja, eu vou fechar para vocês e depois vai dar continuidade com Ramatiz. Então, por enquanto, ficamos aqui, mas eu vou passar para vocês, vou preparar outro material em cima desse para vocês saberem o que acontece. Eu vou falar também um pouquinho de igreja evangélica, porque eu congreguei em várias. Não aponto nenhuma delas, cada um sabe o que é bom para si. É errado e não é horroroso isso. Que assim seja, graças a Deus.